Cobertura então da ESPN do Disney Plus com todos os jogos da Série B do Brasileiro. A gente volta à Série A agora com o São Paulo, treino aberto na manhã de hoje lá no Super CT, certo, Edu? Pelo que eu tô vendo, o treino já acabou, mas você continua por aí. É isso, Bruno, tudo bem com você? Grande abraço ao Dom, que é o Jailson, fã de esportes. O treino acabou, não deu para ver muita coisa, a gente acompanhou aqui mais ou menos uns 30 minutos, fomos pro lado externo e retornamos agora para esse link aqui no Sport Center, mas dá para afirmar que não diminuiu a lista dos machucados do São Paulo. É um terror isso aí pro jogo contra o Fluminense na próxima quinta-feira. Olha só, o Rafael, goleiro que salvou o time em várias e várias ocasiões, está suspenso pelo terceiro amarelo. O Yang deve ser o titular, ele jogou contra o Sport na Ilha do Retiro, no empate 2-2, até teve uma falha no primeiro gol, mas depois conseguiu se recuperar durante a partida. E o Sabino também fora. Como o Alan Franco e o Tolói estão machucados, para a zaga neste momento, o São Paulo só tem o Ferrarese e também o Alan Franco. Por isso o Luiz Gustavo deve jogar improvisado como terceiro zagueiro. O Negrutti é uma outra opção. Na lateral esquerda, o Ferreirinha não está descartado, se machucou no final de semana. Mas se não passar no teste amanhã, não treinar em campo, e hoje não treinou, só sobra o Patrick Lanza para fazer a lateral esquerda. E no ataque, se o Ferreirinha ficar fora, a opção maior é Luciano e Tapia, com Rigoni e o garoto Luca no banco de reservas. Do departamento médico, quem pode voltar e ainda é bem difícil é o Rodriguinho. Ele está com uma condição respiratória ruim, vem de uma pneumonia. Hoje ele fez um trabalho muito leve. Se amanhã também não treinar, fica fora mais uma vez. Então aqui o negócio é tentar arrumar pontos contra o Fluminense. Se o São Paulo vencer, ainda tem chance de ser o sétimo. Se empatar ou perder, ele vai brigar apenas com 3 equipes, Corinthians, Bragantino e Vasco, pela 8ª colocação. E aí vai ter que esperar a Copa do Brasil terminar para saber se vai ou não para pré-Libertadores, Bruno. Boa, obrigado, viu, Edu? Torcer para eventualmente uma decisão entre Fluminense e Cruzeiro, né? Isso abriria já automaticamente uma vaga ali para o G8. São Paulo, a gente começou brincando com São Paulo, porque a situação do São Paulo não tá fácil. Mais um jogador entrou ali pro DM, eu tô falando do Ferreirinha. Quem acompanhou o treino do São Paulo hoje, que foi aberto, inclusive, que é raridade, foi o Matheus Ribeiro, tá aqui na nossa redação de volta e vai trazer informações do que você pôde pescar desse treinamento, né? O que foi possível ver, jogadores que apareceram no gramado, participaram de um trabalho, não sei se deu para ver coletivo, o que deu para ver, meu amigo, mas tem notícia boa pro torcedor do São Paulo, jogador voltando do DM? Tem sim, viu, Jô? Um abraço para você, para quem tá ligado com a gente no Taon. Pois é, hoje a gente pôde acompanhar parte do treino do São Paulo aqui no CT da Barra Funda, né? Algo que tem acontecido com mais frequência nesse segundo semestre, com o clube abrindo as portas para a imprensa pelo menos uma vez na semana. E deu para pescar ali, né, notícias boas e ruins para o torcedor do São Paulo também. Primeiro, né, para a gente contextualizar, foram 2 grupos divididos na atividade hoje. O primeiro grupo, com aqueles jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra a equipe do Juventude, e o outro com jogadores que não entraram em campo, que também não foram relacionados. Nesse segundo grupo, a gente pôde perceber o retorno do Rafael Tolói, jogador que teve ali uma lesão no quadril contra o Corinthians, desfalcou a equipe no último final de semana, mas hoje retornou aos treinos. Ele também, o São Paulo tem mais um treino amanhã, né? Ele pode voltar a treinar com a equipe e também pode aparecer como opção entre os relacionados do time do técnico Hernan Crespo, especialmente porque, né, o Sabino, o zagueiro, está suspenso para esse jogo contra o Fluminense na quinta-feira, então o Tolói pode aparecer como uma possível opção. Agora, no campo de cima, que estava um pouquinho mais distante da gente ali, né, da área de imprensa que a gente poderia ficar, a gente conseguiu acompanhar o treino dos titulares, que fizeram uma atividade mais regenerativa ali, né, com uma parte um pouco mais tática também. E lá a gente conseguiu perceber o Rodriguinho retornando ao time. Ele também desfalcou a equipe do São Paulo no final de semana por conta de um princípio de pneumonia. Hoje retornou aos treinos, também pode aparecer entre os relacionados. Chamou atenção isso, viu? Treinando com os titulares, né? Não treinou com os jogadores que não entraram em campo ou que pelo menos ficaram na reserva ali contra a equipe do Juventude. Quem a gente não viu hoje em campo, pelo menos, foi o Ferreira, que teve um edema na coxa esquerda constatado também no final de semana agora. Ele não apareceu ali em campo, estava fazendo um trabalho de recuperação, ainda não é desfalque confirmado. Por que não? Porque o São Paulo tem mais um treino amanhã, por volta das 4 horas da tarde, e à noite viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense na quinta-feira. Então, se ele tiver condições de treinar amanhã, de se mostrar bem também nos treinos, é capaz que ele viaje junto com a equipe. Caso contrário, vai ficar aqui em São Paulo mesmo, ainda se recuperando. Mas é isso, a gente teve acesso ali a 15 e 20 minutos do treino, com especialmente ali, vendo, né, os jogadores que não foram relacionados, então tinha um Caleri, tinha um Dineno, alguns desses
atletas que estão no departamento médico há algum tempo já, mas que dificilmente vão retornar nesse ano, né? Mas fato é que o São Paulo, como eu disse, viaja amanhã, já sabendo que não vai ter nem Sabino, nem Rafael, os dois suspensos, e em contraponto, retorna o Alisson, volante da equipe, nesse reencontro com o Zubeldia no Campeonato Brasileiro, viu, Joana? Eu volto contigo. Além do DM, tem os jogadores suspensos, né? Sabino, Rafael. A lista de problema do São Paulo sempre é muito grande, Fernando Crespo. Obrigada, Matheus Ribeiro, trazendo informações aí direto do treino do São Paulo, que aconteceu de forma parcialmente aberta essa manhã. Fim no Taon. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Tô contigo. Acho que aí tem responsabilidade de todo mundo, né? Da gestão, como o PVC colocou, do próprio jogador, né? São vários os problemas desse Corinthians. Mas, se o Corinthians tem muitos problemas, o São Paulo não fica atrás não, hein, gente? É problema atrás de problema. E agora, o São Paulo, que ia mandar o jogo contra o Inter no Morumbi, tinha feito ali uma força-tarefa por conta da sequência de shows, decidiu mandar lá na Vila Belmiro, o jogo contra o Inter. E o São Paulo de olho aí numa vaga na Libertadores. Valentim Furlan chegou aqui com a gente. Tudo bem, Valentim? Boa tarde, PVC. Boa tarde, meu querido. Por onde o senhor andava? Estava procurando você. Não estava no prédio. Você chegou, Valentim. Valentim, por que mais uma mudança, né? Torcedor querendo tanto São Paulo jogando no Morumbi. Hoje tem mais shows do que jogo no Morumbi. Por que esse jogo na Vila de novo? Bom, vamos na linha cronológica então, né? Boa tarde pro Lucas também, todo mundo que está acompanhando. São Paulo tinha enviado um ofício na última semana pedindo para que o jogo que estava já marcado para a Vila Belmiro fosse no Morumbi. A desculpa do São Paulo era que não tinha por que o jogo não ser no Morumbi, porque haveria, a aspa que a gente escutou à época, de pessoas no Morumbi, é que haveria um plano de guerra para que o Morumbi, em pouco tempo, em 9 dias, pudesse ter condições de receber o jogo contra o Internacional. São Paulo enviou ofício, a CBF acatou, mudou o lugar do jogo. Nesses últimos dias, as torcidas organizadas do São Paulo, principalmente a Independente, que é a principal organizada do São Paulo, começaram uma movimentação para fazer protestos no dia do jogo contra o Internacional no Morumbi. Apuração minha e do Gabriel Sade agora há pouco. O São Paulo já enviou um ofício pedindo para que o jogo volte a ser na Vila Belmiro. Por quê? Porque, segundo pessoas próximas ao Júlio Casares, ele estaria muito incomodado, o presidente do São Paulo estaria muito incomodado com os possíveis novos protestos, com os prováveis novos protestos, e por isso a ideia seria esvaziar o Morumbi, esvaziar os protestos, realocando de novo o jogo para a Vila Belmiro. Então seria o 4º jogo do São Paulo dos últimos 4 mandantes lá em Santos. Que coisa, hein, PVC? Você preferir jogar fora de casa com medo de protesto? Não, eu acho que isso pode sair caro para o São Paulo. A gente pegou o exemplo do Atlético agora há pouco. O São Paulo hoje tem uma vantagem competitiva grande para conseguir a 8ª colocação e depois torcer para o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Ele tem 3 pontos de vantagem, certo? Só que sobre o Atlético, ele tem 1 ponto perdido só. Se o Atlético ganhar os 4 jogos, o São Paulo ganhar os 3, o São Paulo fica 1 ponto na frente do Atlético. Que se a gente vê a tabela, o São Paulo com 48 na 8ª colocação. O Fluminense já foi, né, gente? Distância aí de... O São Paulo não vai alcançar o Fluminense. Não vai alcançar o Fluminense. Vamos descobrir quinta, né? Se o São Paulo não vence o Fluminense quinta, já era. Mas ainda que ele vence, ele vai ficar 4 pontos abaixo do Fluminense. Em dois jogos. Faltando 2 jogos, é uma distância muito grande. O Fluminense já foi. Tem que torcer por essa 8ª vaga, via Copa do Brasil mesmo. E aí tem esses duelos aí, né, com o Bragantino, Corinthians e o Galo, que também tá brigando por essa vaga. Então, mas olha o Atlético. Se o Atlético ganha o jogo de hoje, por exemplo, ele vai para 47 pontos. Tem um jogo a menos no Galo. Ele fica 1 ponto atrás do São Paulo. Então, Cara, o Júlio Casares tinha quase prometido que o jogo contra o Internacional ia voltar para o Morumbi. Tô exagerando? Ontem a gente escutou pessoas no Morumbi alegando que daria tempo. Ontem. Então, à noite. Tinha uma praticamente promessa de que o jogo contra o Internacional ia voltar pelo esforço de guerra para ter o Morumbi. O Morumbi é uma arma para o São Paulo. Se o São Paulo tiver 1 ponto na frente do Atlético, na última rodada, precisando ganhar o jogo, o que vai acontecer? A torcida vai lotar o Morumbi e vai empurrar o São Paulo para ganhar a classificação em 8º lugar e depois torcer para o Cruzeiro, que não é favor, porque é Cruzeiro e Corinthians. Ou para o Fluminense, né? Ou para o Fluminense. Né? Então, olha só, você jogar na Vila Belmiro, o retrospecto do São Paulo é de 3 jogos, são 4 na história do brasileiro, porque teve um jogo contra o Bragantino em 23, que ele perdeu. Ganhou 1-0. Ganhou 1-0 em 2023. Gol do Eric. Mas assim, nesse ano, ele jogou 3 jogos, ele ganhou 1, empatou 1 e perdeu 1.
Então, de 9 pontos, ele ganhou 4. Que garantia ele tem de jogar na Vila Belmiro e ganhar os 3 pontos que ele pode precisar? Ele pode não precisar, mas ele pode precisar dos 3 pontos. Cara, o jogo tem que ser no Morumbi. Se tem condição de gramado, tem que ser no Morumbi. E teria, né? Segundo as fontes no Morumbi diziam ontem. Não é garantia. O Allianz Parque é acusado de ser... eu acho uma loucura. Eu vou jogar fora de casa porque eu tô com medo da minha torcida. Não. O Allianz Eu Parque, acho uma loucura. O Allianz Parque, a crítica que se faz ao Allianz Parque, o Allianz Parque não é um estádio, é uma casa de shows. No ano passado, o Palmeiras fez um esforço gigantesco junto com a W Torre, tirou o palco da véspera do jogo contra o Fluminense, perdeu para o Fluminense. Não é garantia jogar em casa e ganhar o jogo. O Palmeiras tirou o palco, fez o jogo inteiro com torcida, com 40 mil pessoas contra o Fluminense ganhou 1-0. Ok, você pode perder o jogo, mas o esforço foi feito para você jogar no seu estádio. Aconteceu com o Palmeiras no ano passado, tinha que acontecer com o São Paulo nesse ano. Sim. E agora, o próximo jogo do São Paulo é justamente contra o Fluminense, né? Por isso que o Valentim está falando que essa disputa pode até ser encerrada aí na próxima quinta-feira. Não, mas... Jogo lá no Rio, 8h30 da noite. Valentim, e hoje de manhã teve treino, não sei se você esteve por lá no CT da Barra Funda, não dá para ver muita coisa, né? Aqueles minutinhos, mas dá para ver alguma coisa. O que é que você viu por lá? Temos novidades de Caleri, Rodriguinho, Rafael Tolói também, alguns dos jogadores, a torcida está esperando tanta gente voltar, então alguns deles que podem estar perto de voltar, mas o Caleri tem chance esse ano ainda? Não. Chances tem, assim como Lucas Moura, tem chance, os dois não estão descartados. O lance é, provavelmente o São Paulo não vai arriscar e colocá-los no jogo contra o Vitória, por exemplo, que talvez não valha nada. O que eu escutei, se o Caleri fosse jogar, por exemplo, aí especificamente sobre o Caleri, e aí caberia muito, e eu escutei isso de uma pessoa, de um dirigente do São Paulo, é que o Caleri tem uma vontade muito grande de voltar e que às vezes ele até precisa ser segurado, assim, precisa dar um chacoalhão e ele fala calma. E o Caleri quer muito voltar e por ele daria para voltar esse ano. Só que o São Paulo vai avaliar o risco e entende que, pelo menos hoje, o São Paulo entende que não vale o risco. Mas se ele for jogar, o que é difícil, mas se ele for jogar, seria num 40 minutos do segundo tempo do último jogo. Pra quê, né, algo gente? Assim, então. Jogar 5 minutos. Agora, tem um outro ponto que causou um certo incômodo ou uma certa, como diria Carlo Ancelotti, levantado de sobrancelha. O Caleri tem sido o cara mais comprometido de todos os lesionados do São Paulo. Não que o Lucas não seja, o Lucas o Oscar tem um problema de saúde grave, enfim. O Caleri viajou para Medellín, o Caleri viajou para Quito para ser uma posição de capitão do time. O Caleri estava no banco de reservas contra o Corinthians antes do jogo começar, enquanto ele podia estar no campo com os jogadores, ele estava ali o tempo inteiro com os jogadores. Ele está trabalhando, ele está comprometido. Quando o Crespo vai para a coletiva e diz precisamos ver como é que o Caleri vai voltar, eu acho que é o contrário. O Caleri vai voltar, independentemente do Caleri voltar, com todo o comprometimento que ele tem, o São Paulo precisa contratar um outro centroavante que seja para uma hipótese de uma lesão. Não é a hipótese de o Caleri voltar a jogar no nível Caleri. É a hipótese de o Caleri não voltar. Então aí você contrata um outro centroavante. Mas o respeito pelo trabalho que o Caleri está fazendo, precisa haver. E essa comunicação do Crespo pode ser melhor. Boa. Gente, hoje a gente está um pouco mais corrido porque o de primeira vai encerrar um pouco mais cedo. Agora às 3h40, porque o noticiário político está pegando e vocês acompanham o All News daqui a pouco. Valentim, até uma informação. Dá para guardar para amanhã, Valentim? Dá. Você quer falar rapidinho? Rapidinho. 10 segundos. A situação não gostou também do que o Casares fez de trocar o jogo. Partidários do Casares queriam que ele mantesse o jogo no Morumbi e contra a indicação deles, o Casares achou melhor mandar para a Vila. Informação do Valentim, hein? Como é que isso repercutiu dentro do Morumbi? Informação dada por aqui